Deputado, interessante, vendo aqui a sua votação, né? Você teve aí, por exemplo, 50.499 votos, como você mesmo já falou, teve a nona votação, teve a nona maior votação aqui do nosso estado. Se a gente levar em consideração aqui, por exemplo, os nomes que têm base realmente no Seridó, né? A de Judias, por mais que ele seja ele tenha, por exemplo, uma penetração aqui em Caicó, algumas pessoas classificam mais ele como deputado assim com atuação na Grande Natal, pelo fato do pai dele ser ser prefeito lá da capital do estado. Então, se a gente levar em consideração, colocando aqui a de Júlio Dias no pacote aqui do Seridó, você ficou em terceiro lugar aqui dos seridoenses mais votados. Se a gente tirar a de Júlio Dias e colocar para Natal, você acabou sendo o segundo deputado estadual mais votado aqui no Seridó. E a gente, durante a campanha política, a gente escutou muitas coisas. Deputado fulano vai ter dificuldade de se eleger, de se reeleger, deputado cicrano está enfrentando dificuldades. E a gente chegou até a ouvir algumas pessoas com relação a Francisco. Algumas pessoas até achavam que você teria uma certa dificuldade de se reeleger. E você teve aí, surpreendentemente, mais de 50 mil votos, né? Qual era o seu sentimento? Por isso que eu quero perguntar a você, frente a frente, qual era o seu sentimento durante a campanha? Você deve ter trabalhado com pesquisas, né? Você estava tranquilo? Você achava que você se reelegeria? Você achava que você conseguiria dobrar essa votação que você teve há 4 anos atrás? Marcos, veja bem, eu sempre, em toda campanha que eu disputo, eu sempre trabalho muito para ganhar e me preparo o dobro para perder, porque tem gente que não sabe perder. Isso. E a derrota não é uma coisa fácil na vida de ninguém, né? Eu quero dizer para vocês que essa foi a campanha que eu disputei. Eu digo que tem 2 campanhas na minha vida que eu disputei onde havia um sentimento muito real de vitória, que foi a minha reeleição para prefeito. Eu disputei contra Humberto, venci a campanha, mas foi duríssimo. No final a campanha ficou muito dura, mas quando a campanha começou lá em 2012, havia um sentimento de que eu ganharia muito fácil. Eu e Zezinho seríamos eleitos muito fácil. Mas não foi assim, a campanha foi dura, até porque eu reconheço também a liderança de Humberto, o trabalho político que ele faz aqui no município de Parelhas. E agora, nessa campanha, não havia um prognóstico. Eu acho que, Marcos, qualquer pessoa que avaliou que eu não teria chance de me reeleger, é porque tinha dificuldade de fazer leitura política. Não houve uma pesquisa em que meu nome não figurasse entre os 24 que teria chance de se eleger. Algumas pesquisas eu cheguei a figurar na ponta, em primeiro, eu cheguei a ficar em primeiro, ficava sempre ali entre os 5, entre os 10. Então, de fato, não havia garantia, porque pesquisa não garante que deputado vai ganhar. Teve deputado que apareceu bem em pesquisa e não se elegeu. Agora, a todo momento, eu sempre fui muito confiante na possibilidade de vitória. Obviamente que eu também sabia que podia perder, porque a eleição, ou você ganha ou você perde, não tem, mesmo quando tem um empate, tem os critérios de desempate. Mas eu quero, Marcos, dizer que eu sempre trabalhei com essa possibilidade de que seria uma eleição onde eu teria chance de me reeleger, mas eu nunca imaginei que pudesse ter essa votação. Nas previsões mais otimistas que eu fazia, nas contas mais otimistas, eu imaginava que passaria de 23.480 votos para 30.000, 32. Eu nunca fiz uma conta onde tivesse mais do que 35 mil votos. Algumas pessoas me diziam, não, você vai ter mais de 40, você vai ser mesmo... Mas 50, nunca ninguém cogitou que eu pudesse chegar a 50 mil votos. Portanto, só para vocês terem uma ideia, eu tive mais votos agora para essa votação chegar aos 50 mil do que tive na primeira quando eu me reelegi. Foram 27 mil votos a mais que eu tive e ela ampliou em praticamente todos os lugares. Para vocês terem ideia, Natal eu tive quase 9 mil votos, foram mais de 8 mil votos em Natal e tive também na Grande Natal mais 4 mil, enfim. Então, eu fui o mais votado, por exemplo, como eu disse a vocês, eu fui o mais votado em Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos e Janduís, né? Então, foi uma votação muito expressiva, e eu acredito isso a todo o trabalho que nós fizemos ao longo desses primeiros quase 4 anos de mandato. Era até isso que eu ia perguntar. Aqui, como é que você avalia esse crescimento? Que também teve, por exemplo, você acha que o fato de você ter estado ao lado da governadora Fátima Bezerra como líder do governo, e havia uma tendência de crescimento também da campanha de Fátima Bezerra, acabou lhe ajudando também?
Ajudou bastante. Deixa eu só fazer uma correção aqui, na verdade, Frank está me mostrando aqui, eu não fui votado em Major Salles e venha ver, eu disse Água Nova, mas é Major Salles. Então, veja bem, acredito que ajudou. Mas, primeiro, nunca houve uma missão que o governo me pedisse e que tivesse sintonia com os interesses do povo do Rio Grande do Norte, que eu rejeitasse ou tergiversasse. Eu sempre encarei com muita responsabilidade essa oportunidade que o povo do Rio Grande do Norte estava me dando de ser deputado estadual. Para vocês terem ideia, faziam 50 anos que Parelhas tinha tido um deputado estadual, que tinha sido Dr. Ulisses Potiguar. Depois, em 2010, a gente chegou bem pertinho com o doutor Antônio, né, doutor Antônio Petronilo, bateu na trave, como ele mesmo gosta de dizer, e aí veio 2018, eu tive essa oportunidade. Primeira coisa, Marcos, eu sempre dizia à minha assessoria e dizia em casa e aos meus amigos e amigas mais próximas, olha, eu posso ganhar e posso perder, mas se eu perder, ninguém vai me acusar de ser um deputado omisso, um deputado preguiçoso, um deputado de gabinete. Eu rodei, Marcos e Joelma e ouvintes da zona urbana e da zona rural que nos escutam nesse momento, eu rodei em 150 municípios desse estado. Agora não é eu passei lá não, Carlos, eu fui lá, eu me reuni com o povo e eu nunca olhei se eu tinha tido voto, pouco voto, muito voto. O Seridó, não há um município do Seridó que não tem uma emenda do deputado Francisco já paga na conta da prefeitura. A nossa tarefa de defesa da educação, de defesa dos servidores públicos, das servidoras, de defesa das águas. Vocês lembram quantas atividades eu fiz para ir visitar a transposição do São Francisco? Eu fui membro de uma frente, aliás, eu ainda sou, que o mandato não terminou ainda. Eu sou membro de uma frente interestadual em defesa da conclusão das obras do São Francisco. Porque, minha gente, a transposição do São Francisco não está concluída não, viu? Aqui ainda falta uma série de obras importantes. A água chegou nos 4 estados, mas ainda falta uma série de obras importantes. Por exemplo, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, falta o canal do Apodi-Mossoró, que é uma obra importante, uma obra complementar. Então, Marcos, Joelma e ouvintes, eu sempre dizia, repito, que eu poderia até não ter sucesso na eleição. Mas, independente do resultado, eu ia dormir tranquilo, porque sei que tenho feito desse mandato um mandato participativo, um mandato que sai do gabinete, um mandato que atua em todas as pautas importantes do nosso Estado e que dialoga com a sociedade. Às vezes tem gente que gosta do que a gente defende, às vezes tem gente que não gosta, mas isso é da democracia. Deputado, dos 6 deputados estaduais eleitos pela federação, 3 são do PT. Dos 8 deputados federais eleitos para a nova bancada, 2 são do PT. O PT também reelegeu a governadora Fátima Bezerra. Você acha que o PT ele sai fortalecido das eleições desse ano, e o que é que você consegue vislumbrar para o futuro com relação ao Partido dos Trabalhadores aqui no Estado? Olha, Marco, para mim o PT foi um dos partidos mais vitoriosos dessa eleição. Primeiro, o PT nunca tinha tido 3 vagas na Assembleia Legislativa. É a primeira vez na história que isto acontece. Depois, a reeleição da governadora Fátima Bezerra em primeiro turno, para mim, mostra que o povo do Rio Grande do Norte compreendeu todo o esforço que a governadora tem feito de reorganizar as finanças e a infraestrutura do nosso Estado. É evidente que ainda há muita coisa a ser superada. É evidente que ainda há muito problema a ser resolvido. Nós sabemos disso e a governadora sabe disso. Mas o povo do Rio Grande do Norte também viu, como a governadora e sua equipe se esforçaram para botar 4 folhas de salário em dia, para fazer o pagamento dos servidores em dia, para dar andamento a obras que nem tinham sido iniciadas ou que estavam paralisadas, e são muitas obras, E, além disso, essa é uma eleição que foi muito interessante. Por exemplo, o povo do Rio Grande do Norte fez justiça a Mineiro. Eu digo que Mineiro foi reeleito deputado federal, porque na eleição passada Mineiro tinha sido eleito, mas infelizmente não assumiu o mandato que o povo potiguar havia lhe concedido. Natália Bonavides foi a deputada federal mais votada do estado do Rio Grande do Norte. Portanto, eu acho que o PT sai muito vitorioso nessa eleição. É evidente que nós trabalhamos muito também para eleger
Carlos Eduardo senador, mas não foi possível, né? E nós respeitamos o resultado das urnas. E eu acredito que o Rio Grande do Norte terá aí uma grande chance de avançar cada vez mais, porque nós estamos no segundo turno de uma eleição presidencial, e vocês imaginem, Fátima governadora eleita. Se o presidente Lula também obtiver êxito, e nós evidentemente que trabalhamos para isso, vai ficar muito melhor para o Rio Grande do Norte. Vocês imaginam uma governadora alinhada a um presidente da República, o quanto o nosso estado vai ganhar, o quanto o nosso estado vai ter um olhar diferenciado. Por isso, todo esse esforço que nós estamos fazendo agora em relação a esse segundo turno das eleições presidenciais. Você acha que esse bom resultado do PT nas urnas esse ano poderá ser revertido, mesmo que seja muito cedo ainda, nas eleições de 2020, 2024, nos municípios do Seridó? Você acha que o PT vai conseguir, quem sabe, ampliar essa representatividade nas prefeituras? Olha, eu acho que tem chance sim, Marco. Tem chance. Nós estamos com uma governadora mais fortalecida, o estado está mais arrumado. Eu acredito que o governo vai conseguir chegar mais junto da resolução de problemas crônicos que o Rio Grande do Norte enfrenta, e com isso há uma perspectiva não só do PT, mas também dos seus aliados crescerem aqui no Rio Grande do Norte. É evidente que isso não é uma correia de transmissão direta, que possa já dizer assim, olha, o PT saiu bem na eleição de 2022, então em 2024 vai sair bem também em todos os municípios. Primeiro, o PT em cada município precisa fazer seu dever de casa, precisa estar organizado, precisa conversar com pessoas, trazer mais filiados e filiadas, né? Precisa fazer um debate com as outras forças políticas, porque nós não podemos cair no sectarismo do isolacionismo. Houve um tempo em que o PT nem sequer cogitava dialogar com forças políticas diferentes. Hoje isso está superado. A gente dialoga. Está aí aqui no Rio Grande do Norte uma ampla aliança feita para reeleger a governadora. O vice da governadora é Walter Alves, deputado federal do MDB. O MDB ajudou muito a trazer votos para Fátima se eleger no primeiro turno. A governadora e o PT, nós fomos buscar Carlos Eduardo, que na eleição passada tinha sido adversário da governadora, portanto o PDT também veio somar. Então, Marcos, eu acredito que o resultado de 2024 poderá ser um resultado melhor para o PT nos municípios, porque em muitos municípios o PT saiu muito fortalecido. E aí eu me refiro não só à votação de Fátima e Lula, que a votação de Fátima e Lula, ela é de todo mundo, né? O PT é quem faz campanha? Porque eu conheço cidades onde algumas lideranças disseram que estava com Fátima e com Lula, mas quem fez campanha foi o PT. Agora, evidentemente, sabe como é que a gente mede a força de um partido nos municípios do interior? É pela votação de deputados. E se você olhar, por exemplo, pega o Seridó, olha o mapa do Seridó e veja a minha votação. Então, no Seridó, com algumas exceções, vou repetir, com algumas exceções, por exemplo, Parelhas eu tive apoio de praticamente todo o MDB daqui. Os dois vereadores, Tom e Cleidinha, votaram em mim, vários ex-vereadores, doutor Antônio me ajudou, me apoiou. Então aqui é uma cidade que eu tive apoio do PT, mas tive votos também do eleitor, que aqui em Parelhas a gente chama de bicudo. Eu reconheço isso, a gente também teve, e eu agradeço a esse eleitor. Mas quando você sai daqui de Parelhas, quando eu saio daqui, geralmente nos municípios o meu apoio foi do PT, foi dos petistas, né? Então eu quero dizer que há essa possibilidade. Natália Bonavides foi muito bem votada, Mineiro, Samanda. Então há essa possibilidade do PT crescer, mas repito, o PT também tem que fazer o seu dever de casa em cada município.